Ei, amigos, sejam bem-vindos. Só na última semana, ganhamos quase 5 bilhões de dólares apenas em stablecoins. Neste mercado, as stablecoins continuam a aumentar. Temos simplesmente capital fresco, que está à margem e só espera para ser investido aqui. Desde janeiro, temos mais de 100 novos endereços de Bitcoin que possuem mais de 1.000 Bitcoin. As baleias estão comprando muito ativamente no momento. Pum! Só de olharmos para a oferta monetária M2, o Bitcoin terá que atingir mais de 150 mil dólares. A oferta monetária M2 está atualmente subindo tanto que, apenas calculando, precisamos ver metas de preço do Bitcoin acima de 150 mil dólares. Absolutamente louco. E vocês já veem, acabamos de receber novamente notícias muito positivas. E é exatamente por isso que hoje falamos sobre quando e como você deve vender suas criptos. Para simplesmente trazer vocês de volta à realidade. E prefiro incutir em vocês o como e quando vender, antes que esqueçam disso nesta fase de euforia. E então não querer ouvir, porque na fase de euforia será muito difícil convencê-los de que devem vender. Brevemente, tecnicamente no gráfico, eu já mostrei isso para vocês no grupo VIP de trading. Provavelmente vamos testar primeiro os 95 mil dólares, como escrevi aqui para vocês. E a partir daí, vamos abrir uma posição de venda, pois vamos buscar liquidez novamente na parte inferior. E então pode continuar. E foi exatamente isso que aconteceu agora. Testamos a marca de 95 mil a 96 mil dólares, vimos a reversão aqui. E hoje novamente buscamos a liquidez aqui embaixo. Estávamos vendidos e também ganhamos dinheiro com esse trade. Se vocês também quiserem ter essas informações privilegiadas mais cedo, então entrem no grupo VIP de Trading. Tudo está na descrição e é 100% gratuito. Aqui no mapa de calor, vemos novamente como buscamos a liquidez, e por isso estamos subindo agora. Aqui também temos um pouco de resistência, mas não é muito grande. No geral, vemos a longo prazo, ou seja, nas próximas semanas, temos praticamente espaço livre para subir e definitivamente ainda teríamos espaço aqui. No futuro, talvez até estabelecer novos recordes históricos, porque há muita liquidez, não aqui embaixo. Atualmente, temos claramente mais posições longas do que curtas, o que está realmente em desequilíbrio. No entanto, são posições longas menores, que no máximo seriam liquidadas aqui a 86 mil dólares por Bitcoin. Portanto, atualmente não espero um long squeeze, mas isso pode se desenvolver nas próximas semanas. Basicamente, acho que ainda podemos subir um pouco mais nos próximos dias. Aqui fica interessante se conseguirmos romper de forma sustentável a marca de 96 mil dólares. Porque agora, nos últimos dias, já subimos. O bom é que podemos rastrear o que está acontecendo aqui através do blockchain. E esse aumento é claramente devido a compras à vista. Grandes atores estão comprando aqui no mercado à vista. Estamos vendo cada vez mais saídas de Bitcoin, das exchanges. Só nos últimos 7 dias, mais de 56 mil Bitcoin foram retirados. Isso é realmente impressionante. Atualmente, grandes atores estão comprando e retirando esses Bitcoin imediatamente, porque estão investindo a longo prazo. Um sinal muito bom. E isso também indica que poderíamos ver melhores preços em breve. E isso é tudo sobre o mercado por enquanto. Agora, gostaria de falar um pouco com vocês sobre esse tema. Sobre essa questão de que também se deve vender. Haverá uma fase em que vocês pensarão: 10x não é suficiente, pode subir ainda mais. E mesmo que vocês não acreditem em mim agora, basta olhar para o passado. Sozinho em Shiling, naquela época, fizemos mais de 24.000% do fundo do mercado de urso até o topo do buro. Isso é completamente louco. E em um buro excepcional, números como 10, 20x são possíveis em um único dia. Mesmo grandes criptos podem fazer 5, 6, 7x na visão semanal. E esses números são insanos. Você vai se acostumar muito rápido com isso e eventualmente terá essa mentalidade. Ei, ele já subiu, mas não é suficiente para mim, ele deve subir ainda mais. Só um projeto como o Gala Games teve, naquela época, desde o fundo, não consegui sinalizar completamente aqui, mas desde o fundo, mais de feito 3.000 vezes. Insano, o que é possível em termos de ganhos aqui. E isso vai explodir na sua cara nessa fase de euforia. Por isso é muito importante ter uma estrutura clara, um plano claro e se manter firme nele durante essa fase de euforia. Vou mostrar agora um exemplo fictício. Você investe 10 mil dólares em grandes lacunas. Então subimos. Aqui fizemos 200 mil, ou seja, um 20x, o que já é naturalmente insano. Aqui retiramos 180 mil dólares, guardamos isso diretamente. Os 20 mil restantes investimos em mid-caps. Aqui em cima fizemos 20 mil, ou seja, mais um 10x. Aqui retiramos dinheiro novamente e reinvestimos um pouco.
E assim, no final das contas, ao longo do tempo, chega-se a essa soma. Essa soma só alcançamos porque realocamos passo a passo em outros projetos. Mas é preciso realmente ser ativo para encontrar bons projetos. Esse é o caminho melhor do que simplesmente especular que um único projeto fará um 46x. Então, basicamente fizemos um 46x aqui, mas com várias realocações. Aqui, neste exemplo, você precisaria apenas de um projeto que faça um 46x, e isso é claramente menos provável. Por isso, essa realocação faz sentido em parte. O que também faz total sentido é realizar lucros parciais toda vez, não importa o quanto subamos. Não importa o que vocês pensem, é importante realizar dinheiro aqui. Para sinalizar isso de forma ainda mais clara para vocês, aqui temos o Bitcoin Shark. E eu sei, a maioria prefere investir em altcoins porque o Bitcoin é um pouco entediante, já que os altcoins geram mais porcentagens. Mas olhem para isso. Se tivéssemos investido $1.000 em Bitcoin no ponto mais baixo absoluto em 2019 e vendido no topo do Bull Run, teríamos $20.000 apenas, com o Bitcoin. Esses $20.000, nós investiríamos no mercado de baixa mais profundo aqui embaixo e venderíamos novamente aqui em cima, onde estávamos em dezembro do ano passado. Teríamos $100.000. Transformamos $1.000 em $100.000. Se tivéssemos investido $10.000 naquela época, já teríamos $1 milhão. E aí vocês veem simplesmente esse efeito dos juros compostos. O que eu mostrei para vocês aqui se refletiu dentro de 5, 6 anos. Não foi mais do que isso. Dentro de 6 anos, poderia-se ter $1 milhão com $10.000 aqui. E isso apenas com o Bitcoin, ou seja, com a opção mais segura. Claro que nem sempre se acerta perfeitamente o fundo ou o topo. Isso é completamente claro, mas mesmo se tivéssemos feito um 15x em vez de um 20x neste exemplo, com o Bitcoin, isso já seria extremamente bom, e é assim que se deve ver tudo isso ao longo de um período mais longo. E também se deve, sempre, manter certas posições em Bitcoin. O Bitcoin é definitivamente o líder aqui, e o Bitcoin é, com certeza, o ativo seguro. Quanto mais dinheiro se tem, mais dinheiro se deve, na minha opinião, investir em Bitcoin. Mas eu queria mostrar a vocês o quão impressionante é esse efeito de juros compostos ao longo dos anos. A outra pergunta é, claro, como se venderia o Bitcoin num caso como este? E agora, simplesmente um site incrível da Glassnode. Aqui temos 30 indicadores de Bull Run, que todos sinalizam o topo, de maneiras diferentes. E no momento, dos 30 indicadores, ainda não temos um único que sinalize o topo do Bull Run em algum lugar. Isso significa que ainda não chegamos ao topo do nosso Bull Run, se confiarmos nesses 30 indicadores. Mas também posso imaginar que talvez nem todos os 30 sejam acionados, mas já é um valor de referência aproximado no qual se pode definitivamente basear. Outro ponto de referência é simplesmente a liquidez global. Se vimos um enfraquecimento na liquidez global, assim como foi o caso aqui naquela época, foi exatamente quando entramos no mercado de baixa. A liquidez global está intimamente ligada ao mercado de criptomoedas. Podemos também dar uma olhada no fornecimento de M2 do Japão. Ele também sinalizou isso novamente. Exatamente aqui você pode ver isso. Um topo, subiu um pouco mais, mas depois caiu profundamente. E, consequentemente, também caímos fortemente no mercado de criptomoedas. A boa notícia é que o fornecimento de dinheiro M2 sempre nos precede. Isso significa que você perceberia mais rapidamente aqui, se ele cair, então isso poderia afetar o Bitcoin. Representar e saberia então, ok, o Bitcoin também começará a cair lentamente. Também é um indicador muito bom para sinalizar o topo do Bitcoin. E com isso também o topo dos altcoins. Nos altcoins, eu mostrei isso para vocês em comparação com 2021. Quanto maior a dominância do Bitcoin, mais dinheiro flui para o Bitcoin. Quanto mais caímos, mais interessantes se tornam os altcoins. Com cerca de 50% de dominância do Bitcoin, às vezes as microcaps estão no seu pico e o dinheiro começa a ser rotacionado lentamente. Para as low caps, enquanto 40 a 50% de dominância do Bitcoin são quando as low caps estão mais fortes. E no mais tardar aqui, você deve realizar o lucro. Mostrei isso para vocês novamente aqui. Aqui vemos isso novamente, quando a dominância do Bitcoin despenca. Por volta desta área de 46% de dominância do Bitcoin. Eu venderia até 80% de todo o meu portfólio. Porque é simplesmente nesta área que se obtém os maiores ganhos. E nesta área aqui, você deve estar próximo do topo. Aqui fica interessante novamente para as low e microcaps, mas eu definitivamente faria assim: 80% de todas as altcoins. Além disso, venderia Bitcoin também nesta área de 46% de dominância. E eu acho que essas já são diretrizes gerais que você pode seguir. Você precisa saber lidar com seus sentimentos aqui, e já deve fazer um plano de como e quando fazer tudo isso.
Porque se você só fizer um plano na fase de euforia, muitas vezes já é tarde demais. Às vezes, você fica tão eufórico que nem acredita que pode cair mais. Eu mesmo já experimentei isso várias vezes, tanto comigo quanto com meus espectadores, que durante uma fase de euforia não se quer vender. Por isso, façam um plano antecipadamente. Quero preparar vocês desde já, e espero que vocês me acompanhem nesta jornada. Por isso, deixem um like e um comentário. E então, eu diria até a próxima, amigos. Tchau.